Boa noite, Jéssica. Boa noite. Tudo Estou aguardando bem? tudo jóia e você? Tudo bem. Ai, que bom. Então tem a Regina, também que acabou de entrar. Então vamos aguardar, Jéssica, só um pouquinho o pessoal ir entrando, né? O Ronaldo. Claro. A gente gostaria, ô Jéssica, não sei se você está sabendo, mas as lives agora, se a gente ir apertando o coraçãozinho dela, vai atingindo Uhum, mais pessoas, né? E pedir uhum. sempre as pessoas para tirar um print mesmo da tela e marcar que estava assistindo a nossa live, que é uma forma de compartilhar cada vez mais sobre a conscientização do autismo. Com Então, quem certeza. puder, né, ir tirando, né, colocando coraçãozinho, né, colocando o print mesmo da tela e compartilhando com as pessoas, porque mais a gente Uhum, vai fazendo isso, a gente vai alcançando mais pessoas em relação mesmo ao autismo, né? uhum. Então, Super boa noite. importante isso, né, Lidiana? Sim, A gente né? poder compartilhar, né, com o maior número de pessoas. Com certeza, né? Então, para quem não me conhece, que tem pessoas vindo aí direto da Jéssica, né, de Porto Alegre, eu sou a Lidiana Pires, idealizadora do Viva Teia, e o meu intuito mesmo com essas lives é promover uma conscientização para as pessoas em relação mesmo ao diagnóstico do autismo, em relação a uma forma mesmo de abordar essas pessoas de uma forma diferente, mais acolhedoras, né? Promover mesmo para elas um entendimento. Olha, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te apoiar no que for preciso. É que a gente vê Uhum, muitas pessoas com uma certa resistência, mas na sim. verdade é uma dificuldade mesmo em lidar com algo diferente que está, né, na nossa Uhum, sociedade cada vez mais, uhum. E né? muitas vezes até por falta de informação, né, Falta de Lidiana? informação, isso mesmo. A informação Falta tá, muito. sim, sim. A Eliana está aqui presente, a Laura, né? Então, quer se apresentar, Jéssica? Pode ser. Meu nome é Jéssica, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como a Lidiana já falou. Estamos bem longe fisicamente, né, Sim. Lidiana? Sim. Mas então, estou aqui na ponta do Brasil. Eu sou nutricionista, eu Uhum. tenho uma especialização em nutrição materno-infantil. Hoje a minha área de atuação é hospitalar, eu trabalho com ênfase em prematuridade, gestação de alto risco. E agora, mais recentemente, então, comecei a trabalhar com o transtorno do espectro autista. Sim. Semana passada, né, a Tanise já falou um pouquinho aqui na live com a Lidiana sobre o nosso livro dos meninos, que conta a Uhum. história dos meninos, né, dos irmãos autistas. E foi dessa Sim. forma que a gente ingressou nesse mundo do autismo, a partir da história desses dois irmãos. Então, Ah, tanto eu quanto a Tanise resolvemos procurar, então, informação, né? E, na verdade, procurar especializações na área para que a gente pudesse, então, falar de uma forma mais técnica e segura, passando uhum. informações de qualidade, né? Como a gente Sim, com falou antes, o que certeza. falta muito ainda é informação e Uhum. de fontes seguras, né? Que a gente Com possa realmente certeza. confiar. Então, a É, nossa ideia era mais do que trabalhar o livro, era a gente saber em que mundo a gente estava entrando, né? sim, com certeza. E o interessante é que depois que eu fiz uma live com a Tanise, eu até esqueci de Uhum. compartilhar isso com ela. Muitas pessoas me procuraram para atendimento online e de Porto Olha só. Alegre, Ai, que né? legal! As pessoas estavam sentindo essa falta, né? E Sim. pela conversa Uhum. que nós tivemos juntas, muitas pessoas Uhum. procuraram, né, para fazer, né, ter esse atendimento online, tirando dúvidas Uhum. mesmo. Se eu não me engano, acho que são 6 pessoas. Que são, Uhum. uma Que é legal. de uma cidadezinha perto de Porto Alegre, esqueci agora o nome. Uhum. Ela é menorzinha. Mas, enfim, né, Uhum. são 3 pessoas agora de Porto Alegre que eu estou fornecendo atendimentos online. Fiquei muito feliz, né, Legal.
pelo esse retorno que a live teve, né? Claro. E com certeza, né? Mais a gente puder ajudar as pessoas, a gente quer ajudar. Eu falo que quando a gente fica preso a uma ferramenta, a ferramenta não cresce. A gente não É. cresce como pessoa. E a partir do momento que Uhum. você começa a compartilhar, né, fornecer, isso é um retorno tanto para a sua vida pessoal quanto também profissional, Uhum. E né? agora, todo esse momento da pandemia, né, Sim, facilitou e ao mesmo tempo também dificultou um pouco o atendimento, com né? Mas certeza. ainda a gente consegue dar uma orientação aos pais em formato realmente de chamada de vídeo, enfim. Então, acredito que também aproximou um pouco mais os profissionais nesse sentido, Sim, né? com Porque às vezes certeza. realmente é difícil o deslocamento, os horários, e agora Uhum. isso acabou facilitando um pouco nesse sentido, né? Sim, até uma pessoa compartilhou assim, né, da ideia, que é algo que a gente vem compartilhando sempre. Vocês estão falando Uhum, de práticas, e essas práticas estão nos ajudando muito. Então, eu estou uhum, buscando essa prática e quero pessoas ali, né, ao meu redor, que acreditam no meu uhum. potencial, né? Claro. Até Uhum. a Alessandra está falando que possa espalhar cada vez mais essa ferramenta do bem, com certeza, Uhum. né? Super Jéssica, importante. Claro. sim. Em relação à seletividade alimentar, né? Algumas pessoas até nas lives passadas estavam falando que está tendo dificuldade, né, em apresentar um alimento para o filho. Você teria alguma dica? Travou. Jéssica, travou você ou Oi. travou eu? Agora eu fiquei na dúvida. Agora voltou. Para mim ficou travado um pouco. Agora voltou. Sim. Então, as pessoas estavam com dificuldade em relação a fornecer um alimento novo, Uhum. né? Ou Uhum. adaptar a alimentação dessa criança, desse adolescente, até mesmo do adulto. Você teria alguma Uhum. questão que você poderia nos fornecer em relação à questão de fornecer um alimento novo? Uhum. Acho que é importante a gente definir algumas coisas para a gente poder conversar assim, ao longo desse momento. Sim. Nós temos a seletividade alimentar e nós temos a neofobia alimentar. Hum, Existe uma diferença. Tá? A sim. neofobia alimentar, ela se refere justamente a novos alimentos, a inserção de novos alimentos na alimentação da criança ou do adulto. No adulto, isso é um pouco mais raro. A gente vê mais a criança com a dificuldade de novos alimentos, mas também pode acontecer com adultos. Então, a criança recusa alimentos novos, ela acaba sempre aceitando os mesmos alimentos, os pais não conseguem mudar essa rotina alimentar por uma questão de receio da criança receber novos alimentos. E nós temos a Uhum, seletividade alimentar. Na seletividade alimentar, a criança acaba excluindo uma série de alimentos da sua hum, alimentação habitual, seja ele por cor, por consistência, a criança realmente acaba recusando esses alimentos. Então, a gente uhum, consegue ver isso a partir dos 2 anos de idade. Pode acontecer já uhum, a seletividade alimentar, e ela é esperada entre os 2 e 6 anos de idade. Isso existe uma explicação biológica, né? Porque no primeiro 2 anos, então, de crescimento, a criança tem um crescimento super acelerado, né? Então, uhum, isso faz com que também o apetite dessa criança aumente e ela aceite de forma melhor os alimentos. A partir dos dois uhum. anos, esse crescimento acaba diminuindo um pouco, não mais tão acelerado. Então, por conta disso, essa criança pode começar a excluir alimentos. Então, normalmente, os alimentos que são excluídos são as frutas, as verduras, de uma forma um pouco mais geral. Mas não é uma regra. Algumas crianças acabam excluindo alimentos pela consistência, por exemplo. Uhum, entendi. Então, a A gente Flávia tem. está falando até aqui. Já fico Uhum, tensa só de ouvir esse nome, neofobia. é, Por quê, Flávia? uhum, Depois, se você puder compartilhar com a gente, né? Qual que é essa uhum, forma, né? Você com o diagnóstico do TEA, por que que te dá essa uhum. aflição, né? Mas pode Sim, continuar, ótimo, ótimo. Jéssica.
Então, a gente acaba observando essa seletividade tanto nas crianças típicas, né, quanto nas crianças dentro do espectro do autismo. Então, nas Uhum. crianças dentro do espectro, a gente vai acabar tendo ainda algo a mais, que é a alteração sensorial. E isso Sim. acaba atrapalhando na alimentação também. Então, quando a Uhum. gente fala de inserção de novos alimentos, que daí foi o teu questionamento, a gente sempre fala sobre oferecer, oferecer, oferecer e oferecer de novo. É o que a Uhum. gente consegue fazer. Na criança dentro do espectro, provavelmente eu vou precisar de ajuda de mais profissionais. Daqui a pouco eu Uhum. vou precisar de um terapeuta ocupacional, vou precisar Uhum. de uma fono que me ajude nessa questão de consistência, de realmente tato com os alimentos. Hoje a Uhum. gente vê trabalhos incríveis de terapeutas ocupacionais e de fonos. Uhum. Muitas delas utilizam areia, massinha de modelar, justamente para essa testagem sensorial, né? Sim. Mas a gente também pode começar a pensar nos alimentos como uma forma de instrumento de testagem. E se a gente pensar Uhum. nos alimentos que nós temos, né? O Uhum. abacaxi é muito diferente da gelatina. Então, por que eu não posso usar esses dois alimentos numa testagem sensorial? E eu já estou Entendi. aproximando aquela criança naquele alimento. Então, Sim. na verdade, o que a gente precisa fazer, tanto na neofobia quanto na seletividade? Procurar formas de colocar essa criança como corresponsável da sua alimentação. E a forma que a gente Uhum. consegue fazer isso é aumentar essa proximidade com o alimento, seja ela numa testagem sensorial, seja em algum Uhum. momento eu convidando essa criança para fazer uma receita, Uhum. seja a criança estar brincando ou fazendo tema ou em alguma atividade e ter alimentos próximos a ela. Na verdade, a gente precisa fazer com que aqueles alimentos que aquela criança mais recusa, esses façam parte do dia a dia dela. De Sim. qualquer forma, Uhum. estando perto, estando no alcance, a forma que a gente conseguir, daqui a pouco a atividade que eu vou fazer com a criança seja relacionada a Uhum. alimentos. O que a gente precisa ter cuidado, Lidiana, é para a gente nunca usar os alimentos como prêmio ou como castigo. Sim. Que às vezes a E gente a, vê. e a minha abordagem, né, que é a terapia cognitiva comportamental, muitos profissionais Uhum, acabam usando o alimento como um reforçador positivo. E é uma coisa que eu exato. não utilizo, sabe? Eu Uhum, utilizo o toque, eu utilizo o uhum, parabéns, o muito bem, mas em uhum, relação ao uhum, alimento eu sou contra, sabe? uhum. Ou oferecer algum outro prêmio de uma forma, um passeio em família, em algum lugar que Uhum. aquela criança goste muito, ou que remeta a alguma coisa que ela tem uma hiperatenção, né? Mas Sim, nunca um alimento. Porque no momento que eu coloco um alimento como um prêmio, ele se torna extremamente desejado. E sim. normalmente um alimento como prêmio, como forma de reforçar uma Uhum. atividade, nunca é um alimento saudável. Sim, Normalmente a gente usa alimentos que a criança gosta, que vão ser os doces em geral. sim, Então ele acaba se tornando um troféu, na com verdade, né? certeza. E ao mesmo tempo o castigo, também a gente retira aquilo e aquilo acaba se tornando uma perda e a criança acaba realmente tendo um sofrimento, né? Naquele distanciamento daquele alimento. Sim, igual até a Flávia está falando, ela precisa de ver aquele alimento próximo de um alimento que ela gosta. Você falando nessa questão do Uhum, castigo, meu filho Bernardo, ele não gosta nem de ver o cheiro da beterraba. Ele relata um fato uhum, que aconteceu uma vez na escolinha, que tinha uhum, beterraba, desculpa, na hora do almoço, ele não queria comer, e aí prenderam uhum, o narizinho dele para ele comer a beterraba. Ele não gosta uhum, de ver, uhum. sabe? Assim, ele Sim. fala, mãe, não é porque é ruim, que eu não quero experimentar, mas eu tive uma Uhum, punição e que eu carrego essa uhum, punição até hoje. uhum. E a criança acaba sempre associando aquele alimento àquela memória ruim, né? Então Sim. a gente precisa ter esse cuidado. A gente sempre fala sobre não segurar jamais a criança para oferecer algum alimento. Uhum. Justamente porque aquele momento de tensão, de querer se desvencilhar, todo aquele sentimento de raiva, daqui a pouco com aquele pai, com aquele professor, enfim, sempre vai voltar quando ele vê de novo aquele É, alimento.
Então, É. em Eu momento cheguei às nenhum, em hipótese vezes, nenhuma. eu cheguei às vezes a bater a beterraba no meio do feijão, fazer torta de legumes e colocar ali misturado. Ele sempre sente, ele fala, mãe, não tem como você me enganar, porque aquele Sim, cheiro, tá sim. assim, onde que eu vejo, eu sinto. Se tá cozinhando uma Uhum, beterraba, ele já fala, tá cozinhando beterraba, não uhum, vai colocar no meu prato uhum. escondido, não, Sim. Eu vi uma né? entrevista, inclusive, Lidiana, alguns dias atrás, sobre o ator Bruno Gagliasso, que ele comentou que ele não come nenhuma fruta. E daí, nessa entrevista, perguntaram por quê. E daí ele disse que Uhum. a avó dele prendia ele entre as pernas e abria a boca e forçava ele a comer. Então, ele Olha. nunca mais, ele excluiu todos os alimentos dessa cadeia. Então, ele não come Uhum. nenhuma fruta. Isso é seletividade alimentar. Ele acabou excluindo todo um grupo de alimentos por uma memória ruim. Mas a Ah, seletividade alimentar acaba sendo o final de tudo isso. O resultado é a seletividade, é a exclusão de sim, todo aquele grupo de alimentos. E que acaba sim, só trazendo prejuízo emocional e para com a saúde certeza, dele também, sim. né? A Mércia está relatando aqui para gente que o filho, ela colocou assim, não posso chamar de neofobia alimentar a questão que meu filho Adriano não gosta nem de ver a gente comendo algo. Então, se a criança está ali, né, está presenciando que aquilo que a pessoa está comendo, ela não gosta nem de Uhum, chegar perto, já seria esse uhum. caso também? A gente fala normalmente da questão de oferecer para a criança e não dela ver alguém comendo algo novo. Ah, Essa sim. neofobia a gente sempre aplica à criança, a neofobia alimentar da criança. No momento que eu vou oferecer, por exemplo, a beterraba para uma criança que nunca comeu a beterraba e ela recusa naquele momento, Uhum, tem outras atitudes como o choro, o grito, ela uhum, acaba se jogando talvez no chão, a gente começa a observar. Então, o que que a gente fala? A gente só pode dizer que aquela criança, ela recusa a beterraba depois que eu oferecer pelo menos 15 vezes. E daí eu posso uhum, dizer, ele não gosta de beterraba, depois de uhum. 15 vezes. Então, essa primeira reação à criança a um alimento novo, a gente chama de neofobia. Mas a criança ver o pai, a mãe, o responsável comendo um alimento e não querer ver, a gente ainda não considera a neofobia da criança, Entendi, entendi. tá? Pode É ser como daqui se a pouco, fosse não sei talvez se um nesse nojo, né? pode Seria, ser, exatamente. né? Se essa criança, por exemplo, está dentro do espectro, ela pode estar incomodada com a consistência daquele alimento Sim. e ela Uhum. recusa, né? Mesmo que não seja Isso. oferecido a ela, ela já tem uma recusa. Uhum. Sim. A Flávia falou, eu tomo vitamina de beterraba, cenoura, couve, batata baroa, pepino, laranja ou limão. São alimentos que não como, mas consigo beber. Olha, então ela É faz uma como boa se fosse ideia. um suco, né? A Exatamente. Alessandra, a Alessandra de Juiz de Fora está falando, conheço alguém que fez essa exclusão do Uhum, verde escuro por ter sido uhum. forçado a comer couve na infância. Olha, Mais uma ela, memória ruim, infelizmente, né? Atribuída a um alimento. sim, né? A gente Ele vê nem, uma seletividade nesse caso com as cores. sim, A seletividade foi a exclusão das cores, os verdes escuros. sim. Eu tive já atuação em escola de educação infantil e eu Uhum, via muito a questão da recusa por consistência de alimento. Então, eu tinha alguns alunos que não consumiam, por exemplo, o coco ralado e o frango desfiado, e a manga. Todos os hum, três, se nós pararmos para pensar, eles têm uma consistência um pouco mais fibrosa na, na boca, no paladar, e eles deixam uhum, fiapinhos na boca. Então, eu uhum, tinha, por exemplo, alunos que recusavam esses alimentos. Eles faziam uma seletividade alimentar baseada na consistência daqueles alimentos. Então, hum. pode ser a consistência, pode ser a cor, O cheiro. pode ser o cheiro, pode ser todo um grupo de alimentos, exclui todas as carnes, exclui todas as frutas. Então, isso Uhum, muda de pessoa para pessoa, né? E a gente sabe que sim. dentro do espectro isso é muito comum, infelizmente. Essa semana ainda li um estudo que falava em questão de 93% dos autistas terem alguma questão alimentar.
Então, é Uhum. muito grande, né? É um Uhum. número muito grande. E, claro, esses pais precisam de ajuda. Com Precisam de alguém certeza. que dê um norte, o que que eu faço agora, né? Sim. Porque realmente Uhum. é uma exclusão total. E não é incomum nós conhecermos crianças que, por exemplo, só comem arroz. Isso não é incomum. Todo mundo já deve conhecer alguma criança que só come arroz ou alimentos claros, né? Então, isso também é uma seletividade alimentar já bem grave, quando a criança exclui todos os alimentos e escolhe apenas 1 a 10 alimentos no máximo, a gente já fala Uhum. que é bem severo e eu preciso Sim. de ajuda multidisciplinar nesse caso. Uhum. Uhum. E eles falam também que eles não gostam nem de mexer a comida, né? A comida tem que estar totalmente Gente, separadas. exatamente. Na escola de educação infantil, eu pedia para os pais trazerem para a escola aqueles pratos que são divididos. Eles são redondinhos e tem 4 partes, eles são Uhum. partidos, né? Porque o que que nós fazíamos? Nós servíamos o cardápio da escola naquele momento. Isso é uma dica legal para os pais também que estão nos ouvindo. Mesmo que a criança não fosse comer, eu sei que aquela criança só come arroz. Eu Uhum. servia todos os alimentos separadamente e deixava no Uhum. prato. Uhum. Por quê? A criança precisa ver, ela precisa Ver. sentir o cheiro, ela precisa mexer, mesmo que ela Uhum. faça uma bagunça. Sim. Ótimo, ela colocou a mão. Sim, Então, eu a falo gente que ela servia está tudo. usando 5 sentidos, né? Na Exatamente. alimentação, a gente acaba utilizando também os 5 sentidos. Porque, Uhum, mas é exatamente. questão da audição, né? O alimento faz barulho na boca, né? E Uhum, vai batendo ali no prato, faz algum tipo de barulho, né? E essa questão de utilizar os 5 sentidos é muito importante. uhum. E nessa questão, até o reforço positivo, né, Lidiana, de um adulto dizendo que gostoso, vamos comer de novo. Até esse Uhum. reforço do que bom, que cheiro gostoso. Isso é bem importante também para essa criança que Sim. tem alguma dificuldade, porque muitas vezes a gente vê crianças que excluem alimentos porque os pais não gostam daquele alimento, porque Uhum. nunca prepararam para aquela criança, ou quando foram oferecer, disseram: eu vou te dar, mas tu não vai gostar. Isso é bem comum. Então, às Uhum. vezes, a criança nunca comeu, mas o reforço foi negativo naquele alimento. Então, ele vai excluir de imediato. Entendi. E você acredita que, né? Vamos pensar igual do pai fornecer, né? Uhum, A mãe, o pai, ele começar a comer sempre aquele alimento próximo da criança, vai instigar uhum, ela a comer também? com certeza. Daí a gente entra em toda a questão até dos neurônios espelhos, né? Onde a gente Uhum. aprende por imitação. Imitação. Então, o fato do pai e a mãe descascarem a banana e comerem na frente da criança, justamente é o alimento que aquela criança não gosta. Uhum. Falar, ai, que gostoso, oferecer, mesmo que a cara, ele faça alguma cara feia, ele tá tendo contato. E daí a gente volta Sim. nos 5 sentidos que tu falou, né? Ele tá Sim. vendo, ele tá sentindo o cheiro, né? Uhum. Então ele está próximo. Esse reforço dos pais é muito importante. E a gente precisa, inclusive, ter uma continuidade com seja quem for que fique com essa criança, os Uhum. avós, a escola, sempre reforçar aqueles alimentos, inclusive comer próximo a ele, né? Comer perto e sempre oferecer. Sim. Quando a gente, né, a gente trabalha aqui em Viçosa muito na equipe multidisciplinar. Então, vamos Uhum, supor que tem uma criança que está demandando essa questão alimentar. Então, a gente entra em uhum, contato com todos os técnicos e durante a uhum, terapia, a gente começa a comer. A criança fica ali brincando, a gente usa o mesmo ótimo. alimento. Uma vez nós Uhum, usamos foi maçã. A criança sempre queria só comer pedacinhos de maçã. Tudo era uhum, tudo picadinho. E aquilo já estava uhum, incomodando a família já. Aí toda vez eu levava a maçã, aquela maçã mais bonita, né? E ficava, ai, que maçã cheirosa. Aí comia. A comia a maçã, ela não demonstrava nenhuma coisa em relação à maçã. uhum, Ignorava. Mas a gente permanecia, né? Levando a maçã. Um certo dia eu falei assim, ai, que maçã cheirosa. Ela voou na minha mão e mordeu a maçã. pegou. Uhum. É. Entendeu? Então, assim, Querendo ou depois não, de usou de alguma alguma forma tu forma. tava, e de alguma forma tu tava oferecendo, Sim, reforçando que aquilo era bom. E sem um erro forçar que a ela a gente comer. tem
Exato, sem forçar. E um erro, às vezes, que nós, querendo acertar, a gente erra, é falar para a criança, come, faz bem para a saúde. E nós Aham. temos muitas crianças que fazem a relação de alimentação bem para a saúde com medicação. Ele faz bem para a saúde. Tem que tomar para Uhum. ficar bem. Então a criança Uhum. já imagina que aquele alimento tem um gosto ruim. Então já Sim. tem alguns estudos que mostram que a frase faz bem para a saúde, come, não é indicada. É. Porque essa A criança gente, já vai imaginar que é ruim. sim, a gente tem que policiar muito a forma que a gente fala com a criança, né? Porque essa forma Exatamente. pode provocar essa recusa, né? Exato. A Uhum. Mércia colocou, ele nem prova nada, não tem Uhum. coragem nem de experimentar. Então, Mércia, Uhum. tenta colocar esse alimento mais dentro de casa, né? Mesmo ele não Exato. tentando, não querendo experimentar, né, Jéssica? Uhum. Deixar esse alimento, Exatamente. comer próximo a Uhum. ele, motivar E, sempre, mas sem oferecer, talvez, né? Mostrando para é, ele que é gostoso, mas sem uhum. ofertar para ele. E é importante, às vezes, também, como foi falado antes, do suco, que consegue consumir em forma de suco, mas não consegue Sim. comer. Então, daqui a Uhum. pouco, essa criança não vai conseguir comer esse alimento da forma Sim. in natura. Eu vou Sim. precisar fazer uma receita com ele, né? Uhum. Então, a gente Sim. precisa inovar, ver de que Sim. forma eu consigo colocar esse alimento dentro da alimentação da criança. Com certeza. Mesmo que seja lá misturado no feijão. Eu preciso Sim. de alguma forma que ele tenha algum contato com esse alimento. É, porque às vezes a gente quer apresentar da forma que nós achamos que é importante, mas para ele vai ter que ser apresentado de uma outra forma, né? Exatamente. É A Flávia importante a está gente falando, lembrar que pode falar. Desculpa. É importante a gente lembrar que o nosso paladar ele vai se formando, né? O que a gente sabe hoje em alguns estudos é que ele já começa intraútero. Então, quando a Hum, mãe está grávida, ali começa o primeiro contato da criança com os alimentos, através do líquido amniótico. Então, ali hum, começa a formação do paladar da criança e ela se estende de forma muito forte até os 2 anos. uhum, Então, tudo aquilo que eu puder oferecer até os 2 anos de idade, isso vai moldar o paladar ao longo da vida. Depois dos entendi, 2 anos, para a gente conseguir inserir novos alimentos, é muito mais difícil. Então, a gente precisa cuidar de tudo que a gente puder oferecer até essa idade, melhor. O que eu não uhum, consegui e essa criança realmente recusou, então é esse que eu vou ter que focar e tentar ver diversas formas para eu conseguir colocar. E se eu precisar em algum momento de alguma ajuda, de alguma outra área, de uma equipe multidisciplinar, talvez eu vá precisar. Se essa criança entendi. recusou nesses primeiros anos de vida. Uhum. A Flávia está falando que, né, em relação aos alimentos, eles têm fiapos e esses fiapos, né, Flávia, incomoda. A Uhum. Thalys falou, as memórias afetivas negativas relacionadas à alimentação, né, acaba prejudicando. A Mércia Uhum. colocou, qual termo uso para o caso dele? Ele parou de comer na transição do alimento, Uhum. amassado para o alimento em pedaço. Então, ele comia esse Uhum. alimento amassado, Uhum. parou de comer em pedaço. Após uns Uhum. anos, ele voltou a comer. O primeiro alimento que ele aceitou foi arroz puro. Uhum. Provavelmente, o que acontece muitas vezes? A gente tem uma faixa etária onde a gente oferece os alimentos amassados. Os Uhum, alimentos amassados normalmente são oferecidos lá na introdução alimentar, quando a criança ainda é um bebê, aos 6 meses de idade, e depois a gente pode oferecer de novo eles em outra consistência, se a criança tiver qualquer alteração que necessite que eu mude a consistência. Quando eu vou mudar para uma consistência mais sólida, eu preciso fazer isso de forma muito devagar, porque a criança pode uhum, sentir e com certeza os alimentos mais amassados são muito mais fáceis da gente comer e deglutir. Então, muitas vezes, essa criança prefere esses alimentos mais fáceis de mastigar, mais é mais fáceis de engolir, confortável, né? mais confortável. Então, por isso que o arroz, normalmente as crianças gostam muito do arroz, porque não tem muito mistério para comer o arroz, né? Uhum, Então, normalmente é um alimento que eles gostam. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar
fazer a banana amassada, vou pegar a banana aqui, oferecer ela amassada, e a próxima vez que eu oferecer, eu já não amasso mais tanto. E assim eu vou devagarinho pegando um Sim. alimento que a criança goste muito e Uhum. mudando a consistência daquele alimento em questão. Sim, Porque às vezes a criança prefere por conforto. É mais fácil de engolir aquele alimento e acaba retrocedendo, né? Então é sim. bem de formiguinha essa questão da consistência. Talvez eu precise de ajuda de uma terapeuta ocupacional, por exemplo, para eu Uhum. poder ajudando nessa questão da mudança da consistência para a criança ter toda essa testagem sensorial, ver se é a Uhum. consistência que é o problema, né? Se a questão Uhum. é o alimento em si, talvez eu vou precisar de ajuda de mais alguém. Mas é bem de formiguinha essa mudança de consistência. Muitas vezes a criança sente dificuldade, acha um pouco mais difícil e recusa e retrocede de novo. Sim, verdade. A Flávia falou: temos uma falta de vitamina que precisamos achar um jeito de ingerir. E ela busca essa forma através do suco. E ela relatou Ótimo. também, né, o suco, né, o geladinho, né, o famoso geladinho, se a criança tem essa Uhum. facilidade, né, também. A Exato. Flávia Uhum. colocou também, nunca comi na escola. Minha mãe Uhum. preparava meu lanche e eu comia sozinha em outra sala, em Olha relação só. à escola. Uhum. Ela nem A observava as alimentação, outras crianças comendo. uhum. A alimentação também tem uma questão muito social, né, Lidiana? A gente se Tem, encontra para comer. No sim. aniversário, no casamento, a gente se encontra para comer. Então tem uma questão muito social. Então o fato de uma criança ter seletividade alimentar, a gente precisa pensar também que a questão social dela está afetada. Por Sim. quê? É uma criança que, se for no aniversário, não vai comer tudo que as outras crianças estão comendo. Então, muitas Uhum, vezes acaba se sentindo também excluída, né? Então, por isso uhum, é importante sempre da gente oferecer o maior número de alimentos que a gente pode. Se eu observo que essa criança tem dificuldade, se eu precisar de ajuda, que eu busque ajuda, ver o que eu uhum. posso fazer, porque não é só a questão de vitaminas e minerais que essa criança pode ter falta. Existe uma questão emocional, E que é a também tem a interação. questão, e também tem a questão dos movimentos mesmo da boca, que, né? Exato, exatamente. Exatamente. E a criança dentro do espectro, que já tem uma dificuldade de interação social, se ela ainda tem, combinado com essa dificuldade, seletividade alimentar, então cada vez mais a parte social dela pode estar afetada. Sim, Então eu vou sim. precisar trabalhar nisso também, porque talvez não é a criança que eu vou conseguir em algum momento colocar para sentar com outras crianças, porque não vai Uhum, comer a mesma coisa. Então, a sim. gente precisa também ter esse olhar na alimentação, que a gente está trabalhando a questão social com o autista no momento que eu estou estimulando a alimentação. Eu estou incluindo ele na sociedade, Com porque é aquela certeza. criança que vai poder sair mais tarde e no aniversário comer o que os outros estão comendo Uhum, também. Então, a alimentação uhum. também tem. Com certeza. É porque as pessoas às vezes acham que a interação social, né? Essa questão mesmo das emoções é só feita em um ambiente fora, utilizando o brinquedo, mas não. É envolvendo Não. também essa questão do alimento, né? Uhum, exatamente. A Flávia falou, também não experimento por conta própria. Mas o Uhum. Renato, que é o marido dela, ele come e fala que vou gostar. E deixa eu falar se eu quero ou não. Tá vendo? Então é bom a Uhum. pessoa estar comendo próxima de outra ali e falar: olha, é Tá. gostoso. Talvez Uhum. hoje a pessoa não vai querer, mas eu sempre falar para Uhum. ela que é gostoso, ai que bom, ai que cheiroso, ela vai, né, ter Uhum. a curiosidade de experimentar. Com certeza, é um reforço positivo naquele alimento, né? Com certeza vai ter curiosidade. E é bem importante a gente achar outras formas de consumir os alimentos, como a gente estava falando, né? Seja o Uhum, suco, seja o geladinho. Eu e a Tanise, o primeiro livro da Diversão em Letras fala sobre seletividade alimentar. E uhum. nesse livro a gente fala exatamente disso. E é bem engraçado que a primeira página do livro fala sobre a beterraba. Agora que tu Olha, falou do teu filho, eu lembrei. Ele aham, fala sobre a beterraba, ele fala para comer a beterraba na forma do pão de beterraba, o suco uhum, de beterraba, o picolé de beterraba. E nesse livro, o Tudo Depende de Como Se Vê, é o nome desse livro. E justamente fala disso, tudo depende da forma que eu vejo aquele alimento.
Se eu vejo ele in natura, eu não gosto, mas se eu fizer um suco com ele, eu tomo. Então, Sim. os alimentos, tudo depende de como a gente vê eles, de que forma que eu posso fazer eles, preparar para poder consumir. Uhum, Então, é bem uhum, importante a gente achar esse ponto, assim. Eu não consigo consumir ele in natura, então de que forma eu consigo consumir? De que forma eu consigo oferecer para essa criança? uhum, Será que essa criança pode me ajudar a preparar isso? Seja mesmo sim. mexendo para mim, né? Então, Uhum, colocar a criança junto, cooperando na sua alimentação, tem mais chances dela provar esse alimento do que esse alimento chegar pronto para ela, porque ela sim. fez parte. Então, a gente empodera essa criança através da alimentação e ela vai ter Uhum, mais vontade, então, de consumir. sim. Muito bem. A Patrícia, ela falou: o meu filho não mastiga comida, põe na Uhum, boca e engole. Por que será? Né? É, uma coisa que eu tenho visto, Jéssica, não sei se você também pode, né, consertar o que eu vou falar, refere até o uhum, que a Patrícia está dizendo aí. A gente costuma encher muito o pratinho de comida da criança. E isso eu vejo muito. que deixa elas irritadas. Então, a gente Uhum, pode diminuir a quantidade de comidas que nós vamos colocar no pratinho e talvez até o tamanho da colher, porque ela coloca muito, a tendência é que a boca fica cheia e ela engole. Agora, quando uhum. coloca em pequenas porções na colher, a tendência é que ela vai sentindo mais aquele alimento. Exatamente. No ano passado, eu dei uma palestra para professores de educação infantil, numa universidade aqui de Porto Alegre. E eu levei um iogurte com uma colher, com diferentes tamanhos de colher, e peguei um voluntário para oferecer. Uhum, Então, a forma que a gente oferece normalmente para as crianças menores, a gente coloca a colher e coloca ela para cima, para encostar uhum, no céu da boca e tu ter certeza que a colher sai limpa, né? Eu fiz isso com diferentes tamanhos de colher e pedi para a pessoa dizer o que ela sentia. E pedi para ela fechar os olhos, porque a criança pequena não sabe qual é o alimento que está vindo, né? Então pedi para ela sim. fechar os olhos. E ela disse que ela se sentia invadida. Aquela colher Olha, enorme na boca, colocando para cima, pressionando o céu da boca. É uma sensação muito estranha, incomoda. Nós adultos, imagina as crianças. as Então a crianças. gente Sim. a gente precisa ter cuidado com o tamanho da colher, com certeza, e a gente precisa ter cuidado com a quantidade no prato também. Então, Uhum. normalmente é mais fácil eu servir um pouco menos e ao final perguntar: você quer mais? Do que eu colocar um prato enorme, uma quantidade gigante. A mãe vai se sentir um pouco frustrada, porque a criança vai deixar alimento no prato, Tudo. né? E a criança não vai consumir tudo porque não tem mais fome. Então, é até importante a gente ressaltar, Lidiana, que tem alguns estudos que já mostram que não é legal a gente dizer para a criança raspar o prato, porque a Uhum. criança associa a saciedade com não ver mais alimentos no prato. E não quando o cérebro recebe a informação de chega, estou saciado. Sim. Então, é sempre melhor a gente servir um pouco menos e oferecer ao final do que eu encher aquele prato. Porque eu tô mexendo nessa relação de saciedade do cérebro e eu tô frustrando essa mãe que tá chateada Uhum. que não come tudo. Então a gente Sim. precisa ter esse. Eu sempre falo em uma colher de sopa, dependendo da idade da criança, eu Uhum. aumento as colheres de sopa. Mas Uhum. crianças pequenas, até 1 ano de idade, eu sempre falo em uma colher de sopa de todos os alimentos que foram preparados. E depois, com o passar da idade, né, da faixa etária, a gente pode ir aumentando. Mas a medida, eu costumo medir pela colher de sopa, que é uma coisa que a mãe também consegue medir de forma melhor, né? E a gente vai Uhum. aumentando depois. Sim. A Thalys está falando, até na alimentação precisamos de empatia. É isso mesmo. Se a gente Exatamente. forçar, se a gente encher o prato, se a gente, né, a gente acaba passando essa ansiedade, esse nervosismo para a criança e vai chegar no final das Uhum. contas, nada foi realizado. E quem é o maior Exato. prejudicado de toda essa história, né, não só a criança, mas a gente sabe que tem vários adolescentes e adultos com diagnóstico também. Enfim, fica Uhum. aquela bola de neve ali que a gente não consegue, né, desfazer. Mas, na verdade, a É, gente tem que ter empatia até mesmo na questão da alimentação. Muito bem, Tanise. exatamente.
A Flávia, né, que ela até já participou aí da live com a gente, ela falou: eu não gosto que a comida encoste no céu da boca. Sempre coloco Uhum, pouca comida no garfo. Então, quer dizer que essa orientação que nós estamos fornecendo, né, Jéssica, está correta. uhum, Para você exato. ver, né? A própria Uhum, Flávia tem o diagnóstico do TEA, está falando, eu não gosto. Então, se a comida, né, o garfo ou a colher tá cheia ali, vai dando um uhum, mal-estar que ou ela coloca para uhum, fora ou ela vai engolir tudo de uhum, uma vez, exatamente. Para ver como é né? importante a gente cuidar essa questão do tamanho dos talheres também, né? Sim, Tanto o tamanho quanto se ele tá cheio ou não. Então eu vou isso. precisar observar. Se é uma criança, eu vou ter que fazer isso observando a reação daquela criança. Se é Sim. um adulto, um adolescente e verbaliza, né? Ele pode falar que ele realmente não gosta daquilo. Então a gente precisa Uhum. observar isso, a gente pode observar desde muito cedo, né? Então eu observava isso, inclusive nas escolas de educação infantil, que a gente via exatamente aquela criança que não gostava. E a gente também tem aquela criança que não gosta de comer com talheres, que prefere É, pegar os alimentos com a mão, isso. E aí, né? como é que a gente Então, faz? pois é, as mães não gostam, né? Porque dá uma bagunça. E é claro que a gente sabe que tem toda aquela questão do ensinamento de comer Uhum. com os talheres na mão, a gente sabe que tem uma questão social envolvida, né? Claro que Uhum. em casa, se a gente quiser comer com as mãos, ninguém vai ver. Mas na rua, Uhum. né? Não dá, não tem como. Então, a criança ainda muito pequena, a gente até gosta que ela pegue as coisas com a mão. Mas claro que eu sempre Uhum. preciso reforçar também o uso dos talheres, né? Sim. Então, em casa, o que eu puder oferecer, ela pegando na mão, por exemplo, as frutas, e daí a gente volta com o que a gente falou lá no início, da questão da diferença sensorial dos alimentos, Uhum. aquilo que ela quiser pegar com a mão, a gente está até trabalhando toda a questão motora fina, a criança Sim. pegando com a pinça os alimentos, né? Então, Uhum. aquilo que eu puder eu fazer e não for assim tão sujeira, né? Tão, não incomodar tanto a mãe, ok. A gente até, eu incentivo, porque eu acho que tem que ter esse contato. Mas depois eu ofereço com talher. Eu ofereço o Uhum. talher e ensino como fazer. Então, eu Uhum. estou ali reforçando também que é importante o uso do talher, Uhum. mas eu deixo a criança fazer esse contato com o alimento, Entendi. pegando Sim. ele em formato de pinça, enfim, tendo esse contato na mão, se sujando mesmo. É importante Uhum. esse contato, principalmente para a criança que é seletiva. Ela vai Uhum. escolher a forma que ela quer pegar esse alimento. Uhum. Talvez ela não vai conseguir pegar com as mãos, ela vai pedir, Entendi. inclusive, um talher, mas Sim. outras vão preferir pegar com a mão. Então a gente Sim. precisa observar. Mas lembrando que a gente tem também toda essa questão do ensinamento dos talheres, né? É importante Uhum. desde pequena a gente já comer com os Sim. talheres. Então eu E até posso mesmo o local permitir que alguns. apropriado, né? Até Exato. informação, né? Uhum. Sempre sentado à mesa, a criança bem sentada, né? Às vezes a gente vê a criança meio deitada, com o pescoço para trás, não vai dar certo essa alimentação. Ela precisa estar bem sentada, estar longe das telas. Então, oferecer alimento na frente da televisão, a criança mexendo no celular, brincando no iPad, não dá. Porque ela precisa ver o que ela está comendo. Sim. Ela precisa ver a cor daquele alimento, ela precisa ver o formato daquele alimento. Então, ela precisa ter atenção ao que ela está fazendo naquele momento. Então, Uhum. precisa ser longe das telas, a criança bem sentada e a Uhum. forma de oferecer. Se ela vai pegar com a mão, se ela vai pegar com o talher, o adulto que Uhum. estiver ali vai estar guiando ela. A gente tem, Sim. inclusive, introdução alimentar hoje que dá um reforço positivo na questão do contato, da criança pegar o alimento com a mão sem o uso de talher. Então, a gente vai muito por aquilo que os pais, a informação que os pais têm e aquilo que eles Uhum. escolhem para a criança naquele momento. Né? Sim. Então, seja oferecer amassado, seja com a mão, seja com talher, vai muito daquilo Em também que os formato pais de têm como suco, né? informação. É igual a Flávia Exato. falou em relação ao suco Em formato também, de suco, exato. Uhum, né? A, a, exatamente. Tar- a Tarciana, que é a fono, que também participou da nossa live, ela falou: uma Uhum, dica para auxiliar para o processo de aceitação, orienta a família a incluir a colher na língua, porque facilitará o uhum, processo de aceitação e input uhum, para a deglutição, né? uhum.
incluir, ela colocou incluir, tocar, pulsionar e de leve na língua. Então, é essa criança Uhum. ter contato já com a colher, né? Exatamente. Tassiana, eu sou muito fã das fonos, então obrigada por estar aqui ouvindo a nossa live, porque as fonos ajudam muito nós Sim. nutricionistas nessa questão. Tanto Aham. na introdução como depois, em alguma testagem sensorial, até a gente perceber o que está acontecendo, se é o Uhum. garfo que está incomodando, se há Uhum. alguma alteração na boca de alguma forma. Enfim, as fonos nos ajudam muito nessa questão. Então, isso é uma dica, sim, legal. A gente até vê algumas ações de fono na minha área de prematuridade, exatamente isso. Quando a gente vai oferecer a dieta para um bebê, a gente encosta na boca e na língua e espera que aquela criança busque o alimento. Então, a Sim. gente volta de novo naquela questão do não forçar jamais, não abrir a Uhum. boca jamais, não segurar jamais, Uhum. justamente por toda a memória, a lembrança que vai ter, mas também por uma questão biológica, né? Sim. Não foi feito assim, não Não, é assim para funcionar, né? com certeza. Então, a fono nos ajuda muito nessa questão da alimentação, na introdução, dentro e fora do espectro, seja na introdução, seja depois em colocar mais alimentos, na neofobia, por que que esse alimento não é aceito? Será que é Uhum. alguma alteração na boca? Será que é a consistência depois que tem contato com a saliva? Tinha Uhum. algumas crianças que eu observava isso. O alimento na mão não tinha problema, mas quando ele começava a ser desmanchado pela saliva, elas não toleravam e acabavam Uhum. colocando para fora, Olha né? só. Então, tudo isso a gente precisa ter esse olhar, porque muda completamente depois que entra, Com né, na boca, o certeza. alimento muda. Sim, Então, sim, muitas vezes não é nem a questão da cor, não é a consistência do alimento, mas é esse contato com a boca, sim. com a saliva que faz essa mudança na consistência que a criança não tolera. Então, a gente precisa muito da ajuda da fono. Que bom ter uma fono ouvindo a gente. A Com gente precisa da certeza. ajuda. Essa ajuda Com multi é certeza. muito importante. Sim. Ainda mais quando envolve, né, essa questão mesmo de orientação, né, para os Uhum, pais. Então, mais uhum, unidos, né, a gente está, melhor é o desenvolvimento daquela criança, né? com certeza. Ô, Jéssica, teve algumas perguntas, eu deixei, né, abertinho para algumas pessoas perguntarem, e alguma pessoa me perguntou assim: como é que eu faço para modificar uma pessoa que está se alimentando de forma errada, né? Ela tem um diagnóstico de TEA, né? É um Uhum, autismo leve. Como é que eu faço para adaptar essa alimentação dela? uhum. De forma errada os alimentos que ela Ela consome come, nesse sentido? ela come coisas que não é bom para a saúde. Vamos pensar, muito Uhum, sanduíche, muita coisa engordurada, uhum, gordurosa, uhum, desculpa, uhum, Coca-Cola. Então, se ela for tomar um uhum, suco, ela toma. Se ela for comer, né, o almoço, ela não come. uhum, Ela prefere comer um uhum, sanduíche. Como é que a gente vai uhum, fazer na adaptação se ela já é uma adulta ou um adulto? uhum, uhum. Com adulto, eu acho mais difícil do que com a criança. Eu Se também fosse uma acho. criança, eu diria assim: pai e a mãe param de comprar Coca-Cola e todo o resto que Sim. ela consome, né? Uhum, Mas o adulto eu acho um pouco mais complicado. O que a gente pode fazer? Primeiro que a gente vai ter que, de alguma forma, conscientizar essa pessoa de que esses alimentos não são saudáveis, né? São maléficos para ela de alguma forma, né? uhum, A gente vai precisar fazer uma reeducação alimentar, né? E dessa forma vai precisar daqui a pouco da ajuda, então, aí da nutricionista, enfim. Se ela tem um diagnóstico de TEA, eu preciso ver se ela tem alguma alteração sensorial, e por isso que uhum, talvez aceite melhor tais e tais alimentos. Se esses alimentos que ela consome agora como adulto não foram os mesmos alimentos usados como reforço positivo, e uhum, daí a gente volta de novo na questão das emoções, né? Aqueles alimentos uhum. trazem boas lembranças, né? Sim. Mas dentro da reeducação, o que a gente faz é tentar organizar a rotina. Essa que é assim o grande resumo da reeducação alimentar. Organizar a Uhum, rotina.
né? Uhum. Então, a gente vai ter que ver o que aquela pessoa come ao longo do dia e pensar onde eu posso colocar outros alimentos e colocar substitutos. Às vezes a questão não é nem, por exemplo, a Coca-Cola, né? Não é nem a Coca-Cola em si, é consumir um líquido junto com a alimentação. Então, será que eu não consigo Uhum. modificar esse líquido? Se for um suco, se for algo parecido com um refrigerante, se for uma água com Uhum. gás saborizada, desde que não seja o Entendi. refrigerante. Então, a gente Uhum. vai ter que ver o que que leva a essas escolhas, né? Na verdade, são escolhas alimentares erradas, né? Mas primeiro a gente vai ter que conscientizar essa pessoa, mostrando tudo aquilo que pode acontecer, o quanto isso é ruim, né? Uhum. E se tem, então, o TEA de uma forma leve, consegue entender, né, que pode causar algum prejuízo, mas Uhum. eu vou ter que organizar essa rotina. Por que essas escolhas são Uhum. feitas? Elas são mais rápidas para consumir, essa pessoa tem Uhum. um dia muito cheio, então é mais fácil consumir do que fazer alguma coisa. Eu vou ter que Uhum. entender a rotina dessa pessoa. A Sim, alimentação, se a gente pensar, está muito ligada à nossa rotina diária. A sim. gente já tem a hora, eu levanto, eu tomo café, depois eu faço, a gente já tem essa organização. Então, E quando fica eu até mudo a automático, alimentação, né? é automático. Se eu vou mexer na alimentação, eu vou mexer na rotina dessa pessoa. E daí eu vou precisar ir com cuidado. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir modificar algo que eu queria muito. Então eu vou ter que Sim, dar 2 passos para trás para dar vários para frente. Então a gente sim. sempre vai modificar a rotina. Será que é possível Uhum. modificar a rotina dessa pessoa? Sim. Mas mesmo assim, um adulto com escolhas erradas dentro do espectro, eu preciso oferecer alimentos que sejam bons, que sejam benéficos. Eu preciso ver qual é a forma que essa pessoa melhor vai receber. E a gente volta de novo na questão. Vai ser um suco? Vai ser Uhum. fazendo um picolé? Vai ser Sim. uma salada de fruta? O que que vai ser? Uhum. De que forma eu vou conseguir oferecer? Qual é a Uhum. preparação que eu consigo fazer? Né? Como é que eu vou Sim, oferecer a beterraba? Né? Vai ser no sim, feijão? Vai ser fazendo um pão de beterraba? O que que vai ser? Né? Então, sim, nesse sentido, que eu vou ter que pesquisar junto com essa sim. pessoa. É, com adolescentes e adultos, às vezes eu vejo que eles, é como nós mesmos, né, também, Uhum, eles descontam como se fosse um prazer. Eles veem o prazer uhum, naquele alimento e foca naquele uhum, alimento. Porque vamos pensar que uhum, aconteceu um episódio que eles não conseguiram resolver, e aí o alimento vai ser a sua fonte de escape. Eu acredito uhum. que tanto isso acontece para o típico quanto o atípico também. E principalmente Exatamente. para o TEA adulto. Então, é uma fonte de escape. Uhum, Então, eu não consegui exato. resolver determinada situação, eu não tive prazer. Quando eu, né, enfim, não cheguei Uhum. naquele resultado que eu queria, eu mudo meu foco para aquele alimento. Aquele Aquele alimento alimento. ali me dá essa fonte de prazer. Uhum. E o nome disso, Lidiane, é alimentos para conforto. Isso, Ele ali existe mesmo. uma sigla em inglês, né? Mas é alimentos para conforto. Que é justamente isso. É aquele alimento que eu como, e às vezes nós Uhum. temos isso fora ou dentro do Sim, ter, sim, que a gente remete isso a uma sensação de prazer ou de alívio. sim. Então, eu sei que se eu consumir, eu vou me sentir melhor. Então, é um alimento Uhum. para conforto. E que normalmente são alimentos com mais gordura, com mais açúcar, né? Porque é justamente aquele alimento que sobe a glicose e fica tudo bem, né? A gente se sente É, super feliz. com Então, a gente certeza. precisa ter esse cuidado também. Por isso que a gente falou, inclusive, dos alimentos serem prêmios, né? Serem Aham, reforços positivos. A gente precisa cuidar isso, sim, né? com Porque essa certeza. memória vai ficar. Uhum, sim. É sempre, né? Vai ser uma troca. Quando eu fizer algo também bom, eu vou pegar um alimento? Não. Uhum, exatamente. Fica essa A- associação, né? sim. A Tanise falou que nós podemos perceber a importância da anamnese, né, para a Uhum, escuta desse paciente. Acho que é fundamental, né? Essa escuta, o saber o porquê que chegou ele, né, nessa alimentação. E tentar uhum, ajudar exatamente. ele a identificar suas emoções, as relações que ele não conseguiu alcançar, e ao mesmo tempo Uhum, focando ali nesses alimentos que está prejudicando a saúde dele, exato. né? A escuta é extremamente importante. A gente pode pensar nos casos do TEA mais graves, que Uhum, muitas pessoas não verbalizam.
É. né? Toda a interação social é dificultada. Então, eu vou precisar ouvir os pais, as pessoas que passam o dia com aquela pessoa, se Sim. ela vai para algum lugar, se ela tem algum tipo de a consulta com a psicóloga, eu vou ter que ouvir a psicóloga. Eu vou ter que ouvir Uhum. várias pessoas. Então, por isso, toda essa questão multidisciplinar. A equipe vai ter que estar muito alinhada para trocar Uhum. informações. Então, Uhum. eu vou precisar muito ouvir a escuta dos pais, porque aquela criança não vai me falar o que ela prefere Sim, comer ou não, né? Então, eu vou ter que verdade. ouvir todo mundo que está envolvido com aquela criança, com o dia a dia daquela criança, para saber quais os alimentos que ela prefere. Se já foi usado alimentos como reforço, quais foram, se essa Uhum. criança tem alguma memória negativa a algum alimento, se em algum momento alguém segurou, alguém quis oferecer a força. Como é que é a colher que é oferecida para essa criança? Aonde ela tá quando come, né? Uhum. Então, tanto a criança quanto o adulto, né? Eu falo da criança mais por questão da prática clínica, mas o adulto também precisa saber onde é que é feita essa refeição, né? Uhum. Então a gente Sim. tem essa dificuldade da anamnese nos casos mais graves, porque vai ser que é relatado pelos pais e não aquilo que a criança Uhum. realmente sente. Então, a gente precisa entender quem está por trás dessas situações, né? Quem são as pessoas que convivem ali, para a gente entender não só a fala do pai e da mãe, mas também Exato, de outras pessoas que estão ao redor, porque até o próprio ambiente influencia. Às vezes a gente escuta, exatamente. né? Ah, lá na escola ele come, mas lá em casa ele não come. Ah, ele foi no Uhum. consultório da Jéssica, comeu lá. Nossa, mas lá em casa ele nunca comeu isso, Uhum. Isso é né? muito comum. Eu tinha uma aluna que chorava na hora do momento da alimentação, quando a professora já estava organizando os alunos para sair para o refeitório, ela chorava muito. E a gente não entendia por quê. Então, junto com a pedagoga da escola, eu solicitei que a mãe viesse à escola para a gente conversar. E a Entendi. mãe, perguntei como é que era a rotina alimentar daquela criança, ela não sabia me dizer, porque a criança ficava com a avó. Ó. Então, eu solicitei que a avó viesse à escola juntamente com a mãe. Então, as Uhum. duas vieram e eu perguntei se como é que era na escola, como é que era em casa, desculpa, como é que era feita o oferecimento do alimento. E a Uhum. avó falou que ela segurava aquela menina para comer Oh, todas as meu refeições. Deus. E a mãe não sabia. Uhum. Então a mãe tomou como surpresa aquela atitude da avó, que ela desconhecia, e a Uhum. avó fazia como rotina. Ela achava normal precisar segurar a menina para oferecer o alimento. Então a gente volta novamente na questão de que eu vou precisar ouvir todo mundo. Quem que fica com É, essa criança? É a sim. avó? Preciso falar com a avó. Né? Eu vou Uhum. precisar ouvir todo mundo, porque a mãe Uhum. desconhecia completamente a rotina alimentar daquela criança. Então a mãe Sim. não tinha informações para me dar, mas a avó que ficava com ela tinha. Então a gente teve que Uhum. fazer todo um trabalho para envolver aquela criança até o dia que ela entrou no refeitório. E daí a gente fez uma festa quando ela foi pro refeitório. E ela Uhum. começou a comer na escola. Mas em casa a Olha, gente precisou fazer um trabalho mostrando para a avó todo o prejuízo que era causado por aquela atitude que ela fazia sem saber o que causava, sim, né? Ela realmente achava que era normal, né? Então a sim, gente precisa ter esse cuidado e a gente vai precisar ouvir todo mundo, com família, escola, certeza. quem tiver envolvido a gente vai precisar ouvir. Sim. Eu já vi relatos também, Jéssica, que os alimentos que a criança gosta muito ficava muito disponível para ela. Mas são Uhum, alimentos, muitas vezes, que não são nutritivos, não são importantes. Às vezes, uhum, biscoito uhum, recheado, um biscoito uhum, papa-ovo. Então, estava uhum, espalhado. E, ela não vai me pedir. Então, eu deixo disponível para uhum, ela. Então, uhum, quando vai ofertar o almoço, vai ofertar o lanche da tarde, ela não vai querer. Ela já comeu uhum. aquilo que estava Já comeu. disponível para ela, né? Uhum, Então, eu sempre oriento a família assim, olha, procura uma nutricionista, né? Mas uhum, também retire esses alimentos que ela gosta e que não está sendo saudável para a vida dela. uhum. Uhum. E às vezes é só uma questão de organização mesmo, né, Lidiana? Sim, Colocar esses alimentos para o alto, onde essa criança isso. não vai alcançar, e colocar ao Uhum, alcance aqueles alimentos que eu quero que ela consuma. Então, seja as sim. frutas, seja sempre ao alcance. Eu sempre falo para os pais daquelas fruteiras que a gente tem, que são como se fossem gavetinhas,
Se aquela fruteira é normalmente no tamanho da criança, tiver com alimentos ali e ela passar por perto, ela já está visualizando o alimento. Mas se Sim. ela passar na frente da mesa e lá tiver bolacha, a primeira coisa que ela vai ver vai ser a bolacha. Sim. Então eu Até guardo essa gente. bolacha. Até Até gente, gente, com certeza. né? Eu falo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se eu não É. quero comer, eu não posso deixar no meu campo de opção. Eu vou querer Exatamente. comer uma coxinha, eu vou querer comer uma maçã. Lógico que eu vou para Exato. coxinha, né? Claro. Não é questão mesmo, igual você falou, né? Vem muito essa questão sensorial, do sabor, do cheiro. E a coxinha é algo mais cheiroso do que a maçã, Claro. né? E a gente pensa exatamente quando nós fazemos algum tipo de dieta, a gente deixa de comprar aqueles alimentos que a gente comprava para não ter Sim. em casa, para não querer consumir. Então, a Uhum. mesma coisa vai ser com essa criança. Se eu não quero mais que ela consuma determinado alimento, eu não posso mais ter disponível a ela. Uhum. Então, ou eu Sim. vou deixar de comprar, ou ela vai estar fora do alcance daquela criança, fora do campo de visão daquela criança, e eu vou colocar a alcance aqueles alimentos que eu quero que ela consuma. Uhum. Sim. É uma Ô, questão de gente, organização mesmo. com certeza. E vamos pensar, tem umas pessoas às vezes orientam dessa forma, a criança não almoçou, tá? Aí Uhum, tem famílias que guardam aquele almoço dela e quando chega uhum, mais tarde, ela vai falar, né? Vai demonstrar que está com fome. Eu ofereço uhum, aquele pratinho de almoço dela ou eu uhum, ofereço o lanche mesmo normal? uhum. O que O que acontece? A que gente você sempre orienta? orienta. Então, a gente sempre orienta a não pular refeições. Então, Hum, se aquela criança não aceitou o almoço, por exemplo, eu guardo aquele almoço e a uhum, próxima vez que ela sentir vontade, sentir fome, eu ofereço novamente o almoço. Por uhum, quê? Se eu oferecer o lanche, eu pulei uma das principais refeições do dia. O entendi. lanche, se for um sanduíche, ele não vai ter muita proteína. Se no meu almoço tinha verduras, tinha feijão, tinha outros alimentos, lá naquele lanchinho que é só o sanduíche, não vai ter muita proteína, não vai ter vitaminas, não vai ter minerais. Essa criança pode ter um déficit nutricional. O que Sim. normalmente a gente vê, Lidiana? A criança não quer almoçar porque ela espera a mãe oferecer a mamadeira ou o Nescau, né? Uhum, Então ela fica naquela barganha de não almoçar, esperando a mãe oferecer outra coisa. Isso a gente uhum, precisa cuidar. Se não sim. comer o almoço, nós não vamos pular a refeição do almoço. Então, o Uhum, que muitas vezes eu via, não sei se tu já teve essa experiência. Eu já tive crianças que fizeram greve de fome. Não vou já. comer nada, né? É. Não vou comer nada. E a mãe fica em desespero, né? E Fica. muitas vezes acaba cedendo, porque tu pensa que a criança tá o dia inteiro sem comer. Então Aham. a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes já não aceita determinada refeição porque sabe que a mãe vai oferecer outra coisa. E Uhum. qual é o prejuízo nisso? Um déficit nutricional. Pode ter deficiências de nutrientes, vitaminas, enfim. Para uma criança é super importante ter, né, vitaminas, É. minerais, proteína para o crescimento. Então, o que eu oriento é guardar a refeição. Aí Quando eu eu era oferecer novamente. professora, na minha primeira formação foi pedagoga, né? Então eu fui Uhum, 12 anos professora. E uhum, quando eu atendia o TEA, né, na sala de aula, os pais pediam esse apoio. Olha, não comeu hoje uhum, em casa. Eu vou uhum, trazer a marmitinha. E a gente esquentava e ele acabava comendo. Era uhum. raro as Exato. vezes que não comia, porque ele estava com fome, ele sabia que ele na Uhum, escola não tinha outro alimento para eles, e eles uhum. acabavam comendo. Chegava até a Exato. oferecer para os Sim. coleguinhas na sala de aula, Uhum, mas as pessoas, né, a uhum. gente já combinava, olha, ele não aceita, ele precisa comer Sim. esse alimento, então ele Uhum. acabava comendo, como é que se diz, né? A última opção que eu tenho aqui agora, e eu tô com fome, Uhum, claro, e tu tá num ambiente diferente, com pessoas sim. diferentes, tem toda essa questão social de querer oferecer, de Uhum, querer mostrar que tá comendo, né? Tem toda essa questão uhum, social. Muitas vezes ela é positiva, e eu também sim. tive ao contrário, tive a experiência de crianças que não comiam na escola.
Uhum, Então, a gente também teve que fazer um trabalho com os pais de ensinar que não tinha problema com comer na escola. A criança se uhum, sentia um pouco envergonhada de comer na frente de outras pessoas. uhum. Então, também existe ao contrário, né? Mas Sim, normalmente na escola a gente consegue oferecer de forma melhor por causa dessa questão social, de ver o outro comendo, de oferecer o que eu estou comendo, tem toda essa questão uhum. social, que, como a gente falou, a gente consegue super trabalhar a alimentação como forma social dentro do TEA, né? Sim, sim. Então a gente, o cuidado que a gente tem que ter, realmente a família fica preocupada com essa criança que daqui a pouco se nega a comer, né? E a Uhum. gente precisa de paciência, muita paciência, né? Para a gente tentar mostrar toda essa importância da alimentação e para a mãe não ceder, né? Até Uhum. algum tipo de chantagem ali da criança de não querer consumir para comer um outro alimento. Com certeza. E é a questão do tentar, né? Do experimentar, do propor novas alternativas. Se hoje deu errado, Exatamente. amanhã vai dar certo. E se amanhã também Exato. der errado, eu vou buscar outras alternativas. É Uhum. insistir, mas Exato. insistir com empatia, né? Não é com a ignorância. Então a gente tem que Uhum. utilizar Exatamente. muito da nossa criatividade quando a gente vai ofertar algo, Uhum. né? E A não gente precisa. pensar e pensar que eu gosto dessa forma, mas a pessoa que está recebendo vai gostar de outra forma. E eu tenho que Exato. descobrir a forma que ela vai gostar. Eu acho que isso que chega um pouquinho o incômodo, até eu Uhum. descobrir como que ele vai gostar desse alimento, ou até Uhum. mesmo o que incomoda ele nesse alimento. Igual a gente falou, né? Pode ser a textura, pode ser o cheiro, Exato. pode ser o sabor. Uhum. Então envolve outras questões que fica, no Uhum. primeiro momento, você fica na dúvida. Nossa, como assim? Uhum. Todo mundo gosta desse alimento, né? Uhum. O que que tem de errado nesse alimento para ele não gostar? Exato. Uhum. Acho que a grande chave hoje da nossa conversa é termos empatia, né? Uhum, E o outro e criar boas memórias em relação à uhum, alimentação, né? Porque uhum, isso vai ser levado pro resto da vida. Se eu forçar, se eu fizer de uma forma agressiva, pensando isso, uhum. mas todo mundo gosta, eu gosto, como é que tu não gosta, né? Não é Sim, assim, a gente precisa ter empatia e a gente precisa focar uhum. nisso, de criar boas memórias em relação à alimentação. Porque nós mesmos, nós lembramos do cheiro do bolo na casa da avó. E aquilo traz Lembro. saudade, Sim, né? aquele Então, a biscoito de mesma polvilho feito no fogão de lenha. coisa, né? A gente lembra do dia, da roupa que a gente tava, se tava chovendo, se não tava. A Sim, gente lembra de tudo. E é só por causa do lembro, cheiro do alimento. sim, eu lembro do sanduíche aí de Porto Alegre, aquele sanduíche grande, que não é um sanduíche Aham, pequeno, exato. E a né? gente Então a gente lembra, vai, né? Traz sim, saudade, né? Traz sim, sentimentos, né? sim, né? Aquele lugar que a gente vai lá em Gramado, que é, como é que chama? O Café Colonial, Aham, né? Aquela quantidade de comida que você não sabe nem o que você vai comer. Então, são exato. questões que traz lembrança, né? O cheiro do lugar, né? A questão do Uhum, chimarrão. Então, a gente vai trazendo essa uhum, lembrança. Tava até a Patrícia aí de Porto Alegre, estava nos assistindo. Ela faz uhum, umas comidas assim fantásticas e foi onde eu conheci também até o chimarrão, né? Não tinha uhum, experimentado chimarrão antes. uhum. Essa Sim. cidade acolhedora que é Porto Alegre. Ah, pois é. Agora nós estamos evitando o chimarrão por conta de todo o cenário, né? E os Sim, gaúchos sentiram muito isso. As pessoas estão com com saudade de certeza. tomar chimarrão. Porque É, a gente criou é essa memória tradição, né? de sentar na roda, de conversar, né? De interação social, né? Então, tudo isso para a gente ver como faz diferença, Com né? Toda essa certeza. questão cultural, e a cultura tem Uhum. muita influência na alimentação, né? Sim, E influência nessa questão que a gente está falando de criar boas memórias, né? sim, sim, Então, acho sim. que A isso que é gente não tem. importante. As pessoas às vezes acreditam e acham que a memória é só do local. A memória vem muito também da questão alimentar. E se essa Uhum, tivesse
alimentação, né, de segurar, de prender, de forçar, isso você vai lembrar um bom tempo, né? Exatamente. E a Uhum, gente não pode provocar isso nas pessoas, né? A gente não pode provocar isso nas crianças, que é traumático mesmo. E acaba exato. privando ela de experimentar e até de conhecer outros alimentos também. Exatamente. E daí sim a gente pode ver o resultado disso pode ser a seletividade alimentar. Que nem eu Sim, dei o exemplo do ator no início da live, que exclui um grupo inteiro de alimentos e não consegue mais consumir. Então, essa olha. cuidado que a gente tem que ter, principalmente dentro do espectro, que já pode Uhum, ter alguma alteração sensorial que acaba nos prejudicando no oferecimento desses alimentos. Pior ainda se isso estiver associado com memórias ruins, com eu uhum, segurar, eu forçar algum alimento. Então, acho que, como a gente falou, empatia, né? E a gente vê a alimentação não só como forma nutritiva, mas como emoção, como memória, uhum, como sentimento, né? A uhum, gente falou dos 5 sentidos de trabalhar isso. Então, a gente usar uhum. a alimentação também como instrumento lá na intervenção que eu vou fazer com aquela criança, lá na minha Sim, testagem sensorial, né? Então, sim. eu usar o alimento também como um instrumento de Uhum. trabalho em outras áreas, né? Eu estou aproximando aquela criança ainda, independente do que eu estiver fazendo, qual for a interação que eu fizer, eu estou aproximando já a criança aos alimentos. Com certeza. Jéssica, você quer destacar um pouquinho em relação ao livro que vocês escreveram? Vou mostrar o dos meninos, então a Tanise mostrou na outra live, né? Então a Uhum, gente tem o livro dos meninos Vini e Léo, uhum, Meninos da Cor do Céu. Então, o Vini e o Léo são dois meninos autistas dentro do espectro. Eles contam a história deles, a história real, tudo aquilo que eles passaram, que a gente comentou no início da live, da falta de informação, do preconceito. Então, aqui, na uhum, verdade, conta a história da família, do que aconteceu. Brevemente, né? A gente não consegue colocar uma vida inteira aqui em 20 páginas, mas aquilo que a gente conseguiu destacar, né? Os uhum, profissionais que a mãe conseguiu ajuda, que ela chama carinhosamente de anjos. Então, para uhum. ver a importância que a gente tem, né, dentro do Sim, espectro, sim. principalmente. Então, todo o livro foi, inclusive, ilustrado por um deles. Então, um dos personagens Uhum. também foi o ilustrador. A gente mostrou essa semana, numa das lives, uma das páginas, para a gente ver o talento que eles têm. Aqui é uma ilustração. Então, todo ele foi ilustrado pelo Léo, que é um dos irmãos. Então, ele ilustrou Sim. a própria história. E no Uhum. final, a gente tem algumas páginas de curiosidade, a gente fala um pouquinho sobre o T, explica sobre o T. E eu fiz uma página sobre seletividade alimentar. Então, aqui eu dei Uhum. algumas dicas para os pais também do que fazer, fala um pouquinho de oferecer os alimentos, fala da questão Uhum. de aproximar, fazendo uma hortinha em casa, levando a criança para Uhum. brincar lá. Já estou fazendo uma questão sensorial, colocando a mão na terra, na folha, eu mostrando o Uhum. alimento in natura, depois mostrando o alimento Uhum. preparado. Tudo isso tem nessa parte da seletividade. E Sim. junto com o dos meninos, a gente fala do Tudo Depende de Como Se Vê, que eu citei no início da live também. Que é esse livro aqui. Ele traz os alimentos, ele fala exatamente isso que a gente estava conversando, sobre oferecer de outras formas. Então, inclusive, como eu te falei, a primeira página fala da beterraba. Então, eu vou te mostrar a parte da beterraba. Ele fala Uhum. que tudo depende de como se vê. Então, a beterraba em diversas preparações Olha só. para a criança visualizar, tá? Uhum. Então a gente mostra ela assim, a gente mostra a criança aceitando melhor a salada do que o cachorro quente. Uhum. Então a gente mostra várias formas de preparar, mostra a criança vendo receitas na TV, que hoje é bem comum, né? A gente vê os programas na Sim. TV, fala também dessa interação, né? E no final traz algumas receitas. Então a gente também Uhum. traz preparações inusitadas que os pais podem fazer. Inclusive tem picolé de beterraba, é uma ideia Sim. daqui a Sim. pouco para fazer em casa também. A gente tem várias receitas com alimentos inusitados, né? Uhum. Para tentar aproximar a criança, falando de novo do que a gente disse. Como é que essa criança vai oferecer, vai receber esse alimento? De que forma é melhor isso?
sim. né? E uma página que a gente fez questão de fazer foi a família sentada à mesa. Então, mostrando Uhum, de novo a importância de sentar e comer todos juntos à mesa, dos pais estarem comendo com as crianças, das crianças sim, visualizarem os pais comendo, né? Então, sim. toda essa a importância disso, né? Então, esse é o nosso Uhum, primeiro livro, Tudo Depende de Como Se Vê, e uhum. ele acaba indo normalmente junto com o dos meninos, porque fala dessa questão da seletividade também. Sim, uma coisa que você mostrou aí na mesa, né, da família se Uhum, alimentando, uma coisa que eu destaco muito, na hora dessa refeição, não pode ter também muitas coisas sobre a mesa, porque isso também uhum, provoca uma certa rejeição. Então, de exato. preferência, que esteja já os pratinhos montados, porque muitas Uhum, jarros de flor, né, muitas coisas espalhadas sobre a mesa tem uhum. essa questão da evitação, né? Da pessoas querer sair fora. Exatamente. A gente vê, inclusive, hoje fotos muito lindas de mesas montadas, né? E tá bem na moda Aham, essa questão de arrumar a mesa. sim, Mas quando a gente fala dessa questão da seletividade alimentar, quando eu tenho uma criança dentro do espectro e tem dificuldade, não é legal realmente eu ter muitas informações em cima da mesa. Isso foge também, né? Rouba a atenção da pode. criança, É. né? E é É um muita mecanismo coisa. de fuga dela. Exato. É muita cor, é muito talher para eu pensar como é que eu uso. Então, Uhum, realmente, o mais limpo ali possível, né? Não ter muitos objetos em cima da mesa. E às uhum, vezes as crianças elas escolhem pratos preferidos. Eu não sei se tu já teve alguma sim, sim, experiência, né? Às vezes consome sempre no mesmo prato. uhum, Então, que aquele pratinho já esteja ali esperando ela. sim, com certeza. Tem uma pessoa que perguntou, mas acho que a Tanise respondeu. Os livros estão disponíveis para comprar? Estão sim, né? Na página Então, mesmo das meninas do Instagram é @diversão em letras. É só isso chamar as mesmo. meninas que elas informam como vai ser comprado. Uma coisa que eu achei interessante na questão dos livros, Jéssica, Uhum, é que quando eu fui fazer o segundo seminário do Vivateia, na verdade, né, uhum, ele teve que ser bloqueado por causa da questão da pandemia, mas breve a gente sim. vai ter ele. Eu preparei um e-book e Uhum, a questão, né, de fornecer esse e-book, eu quis mostrar para as pessoas que a gente não precisa de muitas coisas para trabalhar uhum. com TEA. Nós É precisamos verdade. de materiais organizados e que Uhum. esses materiais provoquem nelas as sensações. Então, eu Uhum, forneci dicas envolvendo massinha, amoeba, uhum, argila, uhum, tinta e areia. Então, são uhum, recursos que a gente tem no nosso dia a dia, só que às vezes a uhum. gente explora muito pouco. Né? É. Igual quando você forneceu, né, a dica da seletividade alimentar, você forneceu até dica de receitas. Então, é isso que as Uhum, pessoas estão precisando. Então, eu até coloquei exato. o e-book agora, no caso, ele foi comercializado para as pessoas que se inscreveram no Vivateia, e como essas Uhum, pessoas, né, vão fazer o seminário, começou a falar do e-book, muitas pessoas entraram em contato para comprar o e-book. Então, agora eu até uhum, a Lucilene, uma parceira minha, a gente está comercializando mesmo o e-book, porque a gente uhum, percebeu que é uma ferramenta e que as pessoas estão precisando de dicas simples, mas com resultados eficientes. Então, eu sempre, né, exatamente. agora, eu até sugeri uma família procurar vocês também para comprar esse livro Uhum, também, esses livros que vocês têm, porque é uma forma uhum, lúdica, clara, né? uhum, E ao mesmo tempo ali direciona o nosso trabalho. uhum. Eu acho que toda a questão é de alternativas, né, Lidiana? A gente vê os pais um pouco perdidos, Uhum, aonde procurar, em qual fonte eu posso confiar. Então, eu acho que é sim, realmente oferecer alternativas, né? No que a sim, gente pode trabalhar, qual intervenção que a gente pode ter, né? Assim como a gente sim. falou antes, a gente consegue trabalhar aí com os elementos, com a massinha, com a areia, enfim. Uhum, Consigo trabalhar com alimento também, né? sim, Então, acho que é toda uma questão de alternativa para os pais. Isso é tão importante, né? A gente pode sim, cooperar tanto, né? E às vezes é uma com coisa simples, certeza. é só uma Sim. massinha, se a gente pensar, né? Então, acho que Mas essa essa massinha, questão quantos alimentos ela não se transforma, né? Vamos pensar nas é massinhas
por cores. Vamos pensar fazendo Uhum. uma receita de massinha, né? Fazer a Exato. receita e depois dessa Uhum. receita, olha como é que você fez uma massinha ótima. Vamos fazer um bolo também agora? E aí Uhum. propõe um bolo e depois a criança Exato. come esse bolo. Então, eu acredito que Uhum. tem vários mecanismos que são Uhum. fáceis, né? E que provoca Uhum. mesmo um desenvolvimento nas crianças. Exatamente. E daí a gente já consegue combinar duas coisas. Tanto essa interação com os elementos, quanto a proximidade com a alimentação. Com certeza, né? Gratidão, Jéssica, por ter Ah, aceitado, eu né, esse convite. Nós teremos outros, as pessoas estão assim gostando muito, estou tendo bastante retorno, fico satisfeita, né? Em Uhum. relação ao Vivateia, está atingindo tantas pessoas de uma forma Uhum. leve, tranquila, Uhum. eficiente, e que as pessoas, né, compartilhem mais com a gente também ferramentas, participem junto da gente das lives. E breve Uhum. espero estar com vocês aí em Porto Alegre. Ah, pode vir tomar um chimarrão com Já a combinei gente. com a Thalise já. Falei com a Thalise, Pode ó, vir. pode arrumar meu cantinho aí em Porto Alegre que eu tô indo. Pode vir, a gente te espera. Muito obrigada, É, Lidiana, pelo convite. eu Me que sinto muito agradeço. honrada. E a gente está aí, qualquer coisa que a gente puder ajudar, enfim, Sim, né? A nossa intenção é assim, é ajudar, né? Quem a gente puder. É sim. uma questão tão complicada como a gente falou, né? Os pais têm tanta preocupação no que a gente conseguir ajudar eles, Sim. né? Melhor. Eu falo que nós somos uma sociedade que julga muito, né? Muitos pais Uhum, colocaram lá, nossa, que menino pirracento, nossa, que isso, está dando uhum, educação, e não sabe por trás disso tudo o que, que envolve essa alteração verdade. comportamental. Então, as famílias Exatamente. estavam precisando desse acolhimento, né? De Uhum. promover mesmo uma união entre os profissionais, entre os e até Acho que mesmo voltou. voltou, né? E a própria comunidade, né? Agradeço a todo Exatamente. mundo que está compartilhando, né? Participando com a gente da live, né? Que bom, Alessandra, que você gostou. Tanise, pode arrumar meu cantinho aí em Porto Alegre, hein? A família do meu marido é de Porto Alegre. Ai, Então, nós estamos pertinhos. Eu tive aí em exato. outubro, né? Mas eu vou voltar em breve. Tem pessoas querendo que eu volte para Porto Alegre, eu vou voltar. Por favor, nos avise quando tu vier para cá. Pode deixar que eu vou avisar sim, tá? Então, tá. Assim que passar essa pandemia, a gente vai se encontrar aí e Sim, fazer uma movimentação também em Porto Alegre, vamos sim. tá? Beijo para todo mundo e até breve. Tchauzinho, gente.